Olá pessoal, estou fazendo esse vídeo para mostrar uma proposta de plugin para o Moodle para automatizar o acompanhamento das atividades dos tutores. Então, hoje a gente tem um serviço na web que faz esse acompanhamento, mas exige exportar alguns arquivos do Moodle, isso inviabiliza escalar essa solução. Então a ideia é desenvolver esse plugin no próprio Moodle e abortar esse protótipo inicial aqui. Então hoje como é que funciona? Então tem um exemplo aqui, eu vou baixar esse arquivo zip contendo 3 arquivos. É esse arquivo, essa pasta aqui. Então tem esses 3 arquivos. E como é que funciona esse plugin? Que está disponível nessa URL provisória mctest ufabc do br 2.8000/uab. Então eu preciso de 3 arquivos, sendo que o terceiro é opcional e eu posso usar esses arquivos modelos aqui só para visualizar o funcionamento. Então o primeiro é esse arquivo tutores.json, o segundo é o arquivo notas, exportado do Moodle, e o terceiro é esse arquivo de logs, também exportado do Moodle. Eu posso ou não enviar os relatórios, os gráficos para os tutores, e aqui tem uma mensagem modelo. Então, por enquanto não. E aí eu mando esses arquivos para o servidor, que vai analisar e gerar relatórios, e aí eu posso fazer o download. Todos os arquivos enviados são apagados do servidor. Tá? Então mantenho aqui o relatório e aqui está o relatório gerado de forma automática. Então eu gero gráficos, um para cada tutor. Então primeiro gráfico, segundo gráfico, terceiro gráfico. Aí eu gero um outro gráfico aqui analisando os logs. Então, quantas iterações cada tutor teve com seus alunos com repetição. Então, conta um aluno mais de uma vez. Então, tutor 2, tutor 3, tutor 1, 18 interação, 11 interação, 18 e 10 interações. O log aqui é o tutor 1, ele interagiu no Moodle com esses 2 alunos aqui, tutor 3 com esses 2 alunos aqui, tutor 1 com esses 2 alunos aqui, sem repetição. Então, cada aluno aparece uma única vez. Tem também esse cluster, eu pego o feedback que o tutor deu para cada atividade e agrupo por semelhança. Então, nesse caso aqui tem 3 grupos apenas, né? O primeiro grupo tem 2 feedbacks iguais, o segundo grupo só tem esse feedback aqui, parabéns, e o terceiro grupo não tem nenhum feedback. Todas as notas exportadas do Moodle são também incluídas nesse arquivo CSV, o nome do aluno, o e-mail, a nota que o tutor deu e o feedback dado. E no final eu falo de qual é de qual grupo o aluno pertence. E finalmente esse daqui é o arquivo gerado da relação de tutor e seus alunos. Então vamos mostrar agora como é que a gente gera esses arquivos. Então voltando aqui rapidamente, mais detalhes estão disponíveis nesse vídeo aqui. Então aqui eu vejo que esse arquivo tutores modelo, como é que eu altero ele? Então você tem que abrir no editor de texto e alterar com as informações que estão no Moodle. Então como é que eu faço isso? Então eu vou lá numa disciplina do Moodle, rapidamente, uma disciplina do Moodle aqui.
eu seguindo esses passos aqui, ó, para gerar o arquivo tutores.json. Você vai em participantes, grupo, visão geral. Então, participantes, grupo, visão geral. E aqui eu tenho a relação do grupo, do polo e os alunos do polo. Então, eu faço isso para cada grupo, eu vou alterando aqui, tá? E aí eu tenho que copiar tudo isso daqui para cá, para relacionar os alunos. Então, esse processo manual, ele pode gerar falhas, então é ruim. Então, a ideia é que isso fique tudo embutido no próprio plugin do Moodle, tá? E no final eu tenho que ter também um grupo de todos os tutores. Então, assim eu gero o primeiro arquivo, o segundo arquivo com as notas, então eu pego aqui, vai em notas, relatório de notas, exportar. Então, vamos lá, notas, relatório de notas, aí eu escolho, vou lá em exportar, e aí eu escolho uma atividade. Então, vou apagar tudo, vou pegar uma atividade qualquer. Por exemplo, esse texto aqui. Então, eu venho aqui e escolho incluir avaliação na exportação. Aí eu faço o download e aí ele vai gerar um arquivo ODS. Está aqui o ODS. Você só precisa tirar o espaço do arquivo para não dar problema quando for importar no sistema provisório. Tá? E finalmente, esse arquivo de notas eu posso mostrar aqui. Eu posso escolher quantas atividades eu queira. Tem então nome do aluno, sobrenome, algumas colunas aqui, e-mail, a nota que o tutor deu e o feedback. Tá? Então esse é o arquivo exportado do Moodle. E o outro arquivo é o arquivo de logs. Então o arquivo de logs é opcional, então eu posso não escolher esse arquivo. Tá? Então, com isso, a ideia é gerar todos esses relatórios direto no plugin do Moodle. Tá? Então, nos relatórios que já estão gerados nesse servidor, então eu gero, no caso aqui é só uma atividade. O azul significa os alunos que tiveram as notas corrigidas pelo tutor. O laranjinha é sem nota atribuída pelo tutor. E o cinza o aluno está no grupo, mas não foi exportado para a atividade o nome dele, aquele arquivo ODS. Tá? Então, cada tutor recebe um gráfico desse para ter uma análise de todas as correções que ele fez. Quando o tutor dá um feedback com mais de 50 caracteres, também é destacado nesse gráfico. Então, nesse caso aqui, por exemplo, você tem um aluno que enviou a atividade, o tutor corrigiu e deu um feedback com mais de 50 caracteres. Aqui, esse aluno enviou, mas o tutor não corrigiu, e esse daqui o aluno não enviou. Então, deve ter uma busca ativa. Tá? Então, essa é a ideia desse plugin para ser desenvolvido no Moodle, para ficar tudo dentro do Moodle, para não depender desse servidor externo. Bom, é isso. Qualquer dúvida, estou à disposição.